Obrigado, Adília, pelo convite. Bom, pessoal, nós vamos fazer uma apresentação aqui sobre... A maioria de vocês trabalha ou atua no mercado de automação, de áudio e vídeo. Então, a gente procurou trazer algumas informações recentes e algumas projeções ou algumas visões de negócio que estão começando a se formatar no nosso mercado. A Alreside, para quem ainda não conhece, a Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial. Nós estamos agora em fevereiro, completar 18 anos, então já temos há um tempo aí no mercado. Quando a gente foi criada, quando a associação foi criada em 2000, eram 3 ou 4 fabricantes que estavam aqui no Brasil, praticamente fabricantes estrangeiros, e hoje nós temos mais de 50 empresas associadas, 50 empresas fabricantes e distribuidoras, né? Atendemos também empresas de integração, projetistas, instaladores, mas como fabricantes e distribuidores, nós atingimos durante agora o ano de 2017 mais de 50 fabricantes, o que é uma marca muito interessante e mostra que o mercado está evoluindo, as empresas estão se desenvolvendo, muitas empresas ainda são empresas estrangeiras, mas temos também muitas empresas locais que se desenvolveram nos últimos anos, desde startups, que já não são mais startups, né, já estão no mercado aí há um bom tempo, e empresas que estão se consolidando. Então, nós não temos hoje, podemos dizer que nós não temos nenhum gap tecnológico, ou seja, nós temos as tecnologias aqui, como vocês já viram de manhã também, as mais atuais, disponíveis em qualquer lugar do mundo, nós temos. Então, o que nós precisamos trabalhar realmente é o desenvolvimento do mercado, é gerar novos negócios. E essa apresentação de hoje ela vem muito nesse sentido, né, de tentar arejar um pouco as nossas ideias, não falar tecnicamente de automação, porque vocês conhecem bastante, os fabricantes que estão aqui também podem trazer essas informações mais próximas de você. Então, como associação, a gente quer falar um pouco do mercado, né? Então, veja, eu coloquei essa introdução, o mercado de automação residencial ainda não atingiu sua maturidade. Ainda não tem uma gama ampla de consumidores, mesmo na sua oferta mais básica de produtos. Ou seja, ainda são poucas as moradias que dispõem de sistemas domésticos integrados, onde, através de uma plataforma única, sejam controlados os diversos equipamentos da residência. Que essa é a oferta essencial de um projeto de automação, né? A gente sempre diz que a automação residencial é integração, é sinônimo de integração. Então, a gente imagina que a automação traz segurança, conforto, eficiência, tudo que a gente já sabe, mas o mercado ainda é muito embrionário. Se a gente comparar com países mais desenvolvidos aí, nós percebemos em países na Europa, nos Estados Unidos, em alguns lugares da Ásia, percentuais de 15% a 20% de casas com algum nível de automação. E no Brasil nós não chegamos a 1% ainda, né? Nós almejamos chegar a 3%, mas já faz tempo que a gente está lutando por essa meta. Então, existe ainda um longo caminho aí para a gente trilhar e trazer esses potenciais clientes para o nosso mercado. Como é que funciona o mercado hoje? Basicamente, a atuação perante o cliente final, ele se concentra no integrador, né, cujas principais atividades são o projeto, a especificação de equipamentos, a instalação e a programação. Esse integrador ele se abastece ou dos fabricantes nacionais, né, ou de distribuidores e fabricantes importados. Então, existem fabricantes estrangeiros que vendem direto para o integrador, existem fabricantes que utilizam distribuidores e fabricantes que fornecem diretamente para o integrador, de modo que dificilmente o cliente final tem acesso direto a um fabricante. Essa é a regra do mercado, por isso existem todos os processos de certificação, de treinamento, porque é um mercado que tem uma certa complexidade nessas atividades aqui, né, no projeto, na especificação, na instalação e na programação, que exige um treinamento e os fabricantes sabem que só podem colocar o seu produto em boas mãos, né, e ainda não diretamente na mão do cliente final, mas através do integrador, que é o elemento capacitado para isso. E a casa inteligente e conectada, basicamente, são os sistemas que nós atuamos, né? E que nós discutimos já aqui hoje, vários deles também. Desde a parte de
controle de iluminação, hoje muito ligado à questão da eficiência energética também, redes domésticas, acesso à internet, sistemas de câmeras e sensores, entretenimento, home theater, som ambiente, né, muito comentado aqui, cortinas, eletrodomésticos, utilidades em geral, a parte de segurança, controle de acesso, alarmes, temperatura, controle de irrigação, de água, enfim, um universo muito grande. Como nós falamos, a automação não se prende a cada um desses elementos, mas sim a integração total, né? Então, só uma casa... E hoje a gente fala muito dessa história, né? A casa tem que ser inteligente ou a casa é conectada. Na verdade, você pode ter uma casa inteligente e não conectada e pode ter uma casa conectada e não inteligente. Mas o ideal é que ela seja ambas, né? Que você tenha controle dela à distância, que você possa receber informações em tempo real dela e atuar também controlando a casa à distância. Nós fizemos uma pesquisa com integradores, tivemos 160 respostas, de um universo aí razoável de respostas, e nós vimos então as preferências. Logicamente, a somatória é maior do que 100%, porque nós demos várias opções. Então, no nosso universo, no universo All Reside, o controle de iluminação desponta como talvez a principal porta de entrada para o integrador, né? Os projetos de iluminação estão ficando cada vez mais sofisticados e cada vez mais presentes, né? Dificilmente hoje um morador de um imóvel de um certo nível, ele muda para aquela casa, para aquele apartamento e mantém o projeto original. Ele faz um projeto novo de iluminação, contrata um arquiteto, vai numa loja de iluminação, e isso acaba exigindo depois que a automação passe por um controle mais inteligente, né? E aí, na sequência, home theater, som ambiente, em segundo lugar, câmeras, rede sem fio, aplicativos para tablets e smartphones, cortinas, fechadura biométrica, outros, né? Aspiração central, irrigação automatizada. Esse é um dado nosso aqui do Brasil. A gente vê muito isso em pesquisas americanas e existem nuances, né? São diferentes as preferências em outros mercados. Esse aqui eu diria que a gente vai refazer essa pesquisa agora, em janeiro, fevereiro, para ver o que modificou, mas é uma boa demonstração do que o nosso cliente aqui no Brasil solicita para os integradores. Opa. Então, o que eu queria comentar é o seguinte: falar da automação residencial em si, aqui acho que seria um pouco repetitivo. Então, o que nós procuramos? Enquanto o conceito de automação ainda está se alastrando pelos lares brasileiros, enfrenta dificuldades naturais desse cenário econômico que a gente teve nos últimos anos, a gente tem presenciado, talvez numa situação de certa forma privilegiada, né? Porque na associação chegam várias informações de vários colegas, de várias regiões do Brasil. É impressionante como existem diferenças regionais bastante significativas, né? Algumas regiões do Brasil que economicamente elas não estão tão próximas dos grandes centros, eles têm atividades muito representativas na nossa área. Então a gente tem uma certa informação, a gente tem uma certa quantidade de informação que nos levou a perceber que existem nichos, existem negócios surgindo dentro do mesmo âmbito da automação residencial, mas com foco e com uma visão diferenciada, ou seja, integradores, empresas de automação, projetistas, instaladores, que estão cada um por si descobrindo, de certa forma, né, nichos, necessidades, né, estão procurando identificar problemas que não estão sendo atendidos. A gente sempre diz o seguinte: em automação, depois que vocês conhecerem as soluções, como algumas que vocês viram aqui, e muitas que nós temos à disposição, e eu falei que a gente não tem nenhuma tecnologia faltando aqui, tudo que existe de mais moderno no mundo nós temos também no Brasil. Então a gente pode até dizer, de uma forma talvez um pouco não diria arrogante, mas a gente pode dizer o seguinte, que a gente consegue resolver qualquer problema, só que a gente não sabe quais são os problemas. Então, hoje está mais fácil a gente identificar problemas e depois procurar solução dentro da gama de produtos, equipamentos e sistemas que nós conhecemos. Então, é isso que está fazendo as pessoas pensarem fora da caixa. Então, novas oportunidades estão surgindo baseados nessas reflexões que colegas nossos têm feito. E a gente procurou
aqui nessa apresentação, separar algumas dessas, talvez as mais significativas, e que já estão acontecendo aqui e ali, e que mostram tendências de negócio. O que aconteceu aqui? Então, espera aí. Tá. Então, ó, alguns desses negócios que eu vou falar agora já deram seus passos iniciais, muito significativos, mostrando que existe um potencial latente, né? E outros ainda estão nos seus primeiros ensaios. Mas o importante é que todos eles já mostram oportunidades emergentes. E eu queria compartilhar com vocês, talvez dentro da realidade que cada um vive, seja regionalmente, seja dentro da capacidade de cada um, ou da forma que vocês estão conduzindo seus negócios, vocês vão conseguir encontrar uma certa identidade. Por exemplo, a questão da automação nas áreas comuns de condomínios residenciais, né? Uma vez num debate, num evento parecido com esse, um colega nosso falou alguma coisa que nos marcou, né? Ele falou assim, a gente está falando aqui de apartamentos inteligentes em prédios burros. Então, e realmente isso é verdade. Quer dizer, muitas vezes você está fazendo um trabalho de alto nível na unidade habitacional, né, na casa do condomínio, no apartamento do condomínio, e a área comum daquele condomínio tem uma série de problemas que nós mesmos poderíamos estar resolvendo, né? Seja a iluminação das áreas comuns, seja o controle das bombas, seja a questão dos controles de acesso nas áreas comuns do condomínio, e aí por diante. Então, às vezes, você está lá descendo o elevador, acabou de fazer um serviço, entregou um apartamento todo automatizado para o cliente, aí você esbarra lá no síndico ou na pessoa da administradora, e ele te comenta algum problema que tem lá no condomínio e você não faz questão de ir atrás, porque você fala, não, eu trabalho com automação residencial. Ora, o portfólio de soluções, de equipamentos que vocês têm acesso, são os mesmos. Você só precisa usar a sua criatividade e utilizar para resolver problemas diferentes. Às vezes você já está lá dentro, você está convivendo com moradores dos quais você já conhece, já tem até o respeito pelo trabalho que você fez, e você não utiliza esse conhecimento para fazer um trabalho mais aprofundado dentro do condomínio. Podem começar a olhar e vocês vão ver que trabalhar em área comum de condomínio, às vezes, é muito mais fácil do que dentro do apartamento do cliente. O apartamento do cliente às vezes está pronto, né? Com carpete, com pintura, tudo pronto, e lá no condomínio você consegue pôr uma eletrocalha na garagem, você consegue pegar uma sala que ninguém está usando lá e faz a sua sala técnica, e você consegue fazer trabalhos, e até hoje com equipamentos mais simples de instalar, com rede sem fios, etc., você consegue fazer um trabalho bastante interessante nessas áreas comuns. Então, alguns colegas nossos já estão investindo nesse nicho também, tá? Então, aí, alguns exemplos, né? Medição e controle do consumo de energia e de água, né? Muitos condomínios estão terceirizando algumas áreas, né? Como estão colocando lá salas de ginástica, salão de cabeleireiro, lavanderias coletivas. Isso precisa ser monitorado, bilhetado, precisa ser controlado o consumo de água, o consumo de energia. A iluminação de áreas comuns, né? Vocês imaginam que, por exemplo, agora, a partir do ano que vem, os condomínios podem adotar a tarifa branca, né? O que significa que no horário de pico, das 6 às 9 da noite, aqui em São Paulo, acho que é 6 e 9, eu não sei, não tenho certeza, mas das 6 às 9 da noite você vai ter uma cobrança muito maior do consumo de energia do que fora do horário de pico. Como é que você vai programar equipamentos no seu condomínio? Seja uma simples bomba de recalque, tá? Que ela vai funcionar justamente às 6 horas, que todo mundo chega em casa, consome água para tomar banho, ela liga e repõe a água. Ora, ela vai gastar a mesma energia se ela fosse ligada às 5 da tarde, só que a energia vai ser a mesma, o custo vai ser muito maior. O custo horário de pico deve ser de 3 a 4 vezes maior do que se você usar ela antes ou depois. Só para dar um exemplo simples, né? Sem falar da parte de iluminação, que agora no horário de verão é comum vocês verem às 7 horas da noite os condomínios todo iluminado, quando a gente ainda tem luz do dia. Então, há uma série de possibilidades com automação para você melhorar a eficiência e diminuir o custo operacional de um condomínio, tá? Controle de bombas, sistemas de irrigação automatizados que não dependem de um funcionário para regar, né? Choveu o dia inteiro, mas como ele está instruído para regar todo dia às 5 horas, ele vai lá às 5 horas e rega de novo, tá certo? O sistema de automação deixaria isso por conta da automação e não teria esse custo adicional nem de água, nem de energia, tá? Só para dar alguns exemplos. Bom, é um negócio emergente, né?
Estão surgindo, inclusive, outros formatos de monetização, ou seja, para viabilizar a venda para condomínios, alguns fabricantes estão fazendo a venda como uma venda recorrente, né, com mensalidades. Então, o condomínio, que normalmente não tem dinheiro, ele não precisa investir de uma vez só. Ele pode pagar isso através de mensalidades e existe uma metodologia de financiamento que faz com que o fabricante e o integrador recebam o seu dinheiro e o condomínio assuma uma dívida a médio e longo prazo, tá? Para você tornar isso viável. Vocês veem que é um modelo de negócio totalmente diferente do que a gente está acostumado na automação residencial. Mas a nossa criatividade, a nossa inteligência, o nosso conhecimento dos equipamentos é o mesmo. Tá? Você pode aplicar da mesma forma para esse tipo de negócio. Uma outra oportunidade que está surgindo é a questão da terceira idade, né? Da longevidade aí que a gente está falando, os projetos de longevidade. Se vocês estão acompanhando os noticiários, está se falando muito sobre isso, né? Sobre o envelhecimento da população. Hoje, no Brasil, são 17 milhões de idosos. Em 2025, devem ser 64 milhões. E isso é um potencial de consumo muito grande. Moradias estão sendo adaptadas ou estão sendo já projetadas para esse tipo de público. E você precisa dar qualidade de vida, privacidade, mas tem que ter controle. Quer dizer, as pessoas admitem que precisam eventualmente ter algum tipo de controle na sua atividade diária, seja por uma questão de sofrer uma queda, de ter um problema de saúde alterado, né, pressão, enfim, qualquer coisa que possa ser monitorada. Então, existe hoje uma série de projetos surgindo. Há 15 dias atrás, aqui no Secov, no Sindicato da Indústria da Construção Civil, durante um dia inteiro se debateu esse negócio, quer dizer, mostrando como os negócios para a terceira idade, ou a economia da longevidade, como se chama, vai evoluir nos próximos anos. E aí entra também o pessoal de deficiente físico, né, questão de acessibilidade. Então, a automação tem muito a contribuir para esse tipo de situação, seja através de equipamentos, seja através de sensores, né, equipamentos como sensores, coisas que você deixa as pessoas monitoradas, mas tendo uma vida normal praticamente, né? E além disso vão usufruir de uma casa automatizada também, não vão ter que ficar apertando 200 botões para desligar o home theater na hora de dormir. Pode fazer as nossas cenas aí que nós estamos acostumados a fazer. Por isso que eu digo que é utilizar o conhecimento que nós já temos, apenas que de uma forma diferenciada, tá? Aqui também estão, completando o que eu já falei, né? Para esse público, o profissional de automação pode criar projetos de muito impacto, reduzindo a dependência dos moradores em relação a terceiros. Todo mundo sabe hoje quanto custa um cuidador profissional ou você manter alguma pessoa supervisionada em tempo total, né? Então, a automação pode cuidar disso. Interfaces intuitivas também. E aí entra também a questão, como eu disse, das pessoas com algum tipo de deficiência, né? Seja visual, auditiva, cadeirantes e assim por diante. Então, o fato de você poder ativar um sistema de automação por voz, né? Ou outras formas de acionamento simples, você pode conquistar esse público também. Esse material vai estar disponível, mas nós também temos no site da Alresídio um e-book com tudo isso aí, tá? Que vocês podem baixar lá também gratuitamente. Depois eu deixo os contatos. Um outro mercado muito interessante que está surgindo são dos apartamentos compactos, né? Cada vez mais os apartamentos estão ficando pequenos, né? Aqui em São Paulo já se lançou apartamentos de 10 metros quadrados, mas o que acontece é assim, quanto menor o apartamento, maior a quantidade de serviços agregados, seja no condomínio, seja no entorno desse prédio, né? Então, são normalmente pessoas também mais jovens que procuram esse tipo de imóvel e que já estão acostumados aí no seu dia a dia com a tecnologia, né? Já tem seu smartphone, seu tablet, etc. Então, as construtoras estão começando a perceber que esse público gosta de tecnologia e isso diferencia o empreendimento na hora da venda, na hora do lançamento, né? Então, a gente já está vendo que esse é um mercado que hoje, é interessante falar, né?
existe mais demanda das construtoras por automação em apartamentos de 40, 50 metros quadrados do que nos apartamentos de um por andar, lá de 300, 400 metros. Porque nesses apartamentos grandes, normalmente o morador, a família, vai fazer um investimento em personalização, vai contratar um arquiteto, um designer, e vai pôr ou não automação, aí depende do gosto dele. Já aqui não, aqui é um apartamento que tem que ser entregue com o máximo de facilidades já disponíveis, né? Então, a automação passa a ser bem interessante e o custo da automação embarcada, inicialmente, é pequeno perante o valor do imóvel, porque não é que o imóvel é pequeno que ele custa barato, pelo contrário. Normalmente, esses imóveis estão localizados em boas localizações, né? E isso aumenta o valor médio do metro quadrado. Então, a conta fecha. A construtora consegue colocar automação, mesmo que seja um kit básico, e depois o morador vai expandindo essa demanda, contratando um integrador, por exemplo, e fazendo personalizações ou aumentando o número de itens que vão ser automatizados. Aqui a gente explica um pouco o que eu já falei, né? Soluções simples para apartamentos urbanos compactos. Aí todo mundo sai ganhando, né? Porque, na verdade, deixa eu passar aqui mais rápido, senão eu vou estourar o meu tempo aqui. Então, você tem benefícios para o incorporador, porque ele alavanca suas vendas e se posiciona como inovador perante o mercado imobiliário. É bom para o morador, porque ele já recebe um pacote de tecnologia instalado no seu apartamento. E o morador que deseja utilizar ainda mais a tecnologia e fazer um upgrade, aí ele vai procurar um profissional e vai desenvolver mais o que ele já tem. Então, quer dizer, esse tipo de negócio, ele acrescenta benefícios para os três envolvidos aí. Para o incorporador que investiu e vendeu, de certa forma, mais rápido, agregou mais valor ao seu empreendimento. O morador, que já sai com um padrão de tecnologia já presente no empreendimento, e o integrador, que depois vai poder fazer os seus upgrades. Apertei de novo. O que eu faço isso? Home offices. Como vocês sabem, o home office já é uma característica presente na casa de todo mundo, né? Quem aqui não trabalha em casa? Um tempo, pelo menos, né? Pode ser até que você vá para o escritório durante o dia, mas aí você leva trabalho para o fim de semana, para fazer à noite. E muitas pessoas realmente já trabalham só em casa. Então, o home office ele passou a ser uma demanda, passou a surgir uma demanda latente de pessoas que mudaram toda a sua forma de viver ao começar a trabalhar em casa. Então, eles precisam levar para o seu ambiente doméstico uma série de serviços, equipamentos que eles não precisavam quando ele saía às 7 da manhã e voltava às 8 da noite para casa. Ele não usava a casa dele. Agora, ele não só usa muito mais, como ele trabalha nela. Então, ele precisa ter uma condição saudável, né? Ele precisa ter uma condição produtiva na casa dele. Então, muitos novos projetos para integradores têm surgido através dessa demanda. A pessoa que está criando um home office está mudando a sua forma de viver e, de repente, ela precisa de tecnologia. Então, vários integradores estão olhando por aí, né? Olha, você vai precisar de uma internet mais rápida, você precisa ter uma ligação direta com a sua empresa, você precisa fazer videoconferência, você trabalha em casa, você precisa ter uma alta produtividade, e aí começa a surgir as possibilidades de você. Aí, bom, já que eu vou fazer um escritório doméstico, então eu vou ter só um ambiente que eu nunca tive, onde eu trabalhava, eu vou ter ar-condicionado, eu vou querer ver as câmeras aqui do meu prédio ou da minha casa para saber quem está chegando e saindo da minha casa, e por aí vai. Então, através dessa necessidade dos home offices, a gente está vendo surgir uma série de novas possibilidades. Bom, eu listei aí 4 blocos que são muito representativos. Só relembrando, automação de áreas comuns, produtos para terceira idade e para deficientes, produtos e serviços, apartamentos compactos urbanos e home office. Tá? Agora eu vou passar rapidamente outras ideias que eu não vou alongar, porque a gente tem uma outra palestra agora, mas para deixar como registro, e depois, como eu disse, vocês vão poder olhar com mais detalhes lá no nosso site. Gerenciamento remoto de casas. Até pouco tempo atrás, todo mundo que imagina você fazer monitoramento da sua casa, você imagina o quê? Segurança, né? Eu quero monitorar minha casa para ver as imagens, ou para ver o alarme, para ver se alguém entrou na minha casa e não devia, se está tudo em ordem, mas não. As pessoas hoje elas querem se informar sobre as mais variadas situações que ocorrem dentro da casa dela.
desde quem tem cachorrinho e gato, que quer acompanhar se está tudo bem com os pets lá, pessoas que têm pessoas doentes ou deficientes físicos que precisam ser acompanhados, irrigação, as coisas mais diversas são solicitadas para você manter contato com a sua casa, para você falar com a sua casa e para você ouvir da sua casa o que está acontecendo. Então, também é uma área extremamente interessante, vários fabricantes já têm o gerenciamento em nuvem, né? Então você usa essa nuvem para passar informações para o seu cliente e ele utiliza na medida que ele necessita e da forma que ele quer usar. Operações conjuntas com concessionários de serviços. Concessionários de telecom e de energia vão chegar com um monte de novidades. Quer dizer, elas não vão ser novidade, elas vão pedir para que nós possamos agir junto com elas, levando novos produtos e serviços para os clientes. Então, a gente já está vendo vários testes aí de concessionárias vendendo kits, né? Kit de alarme, kit de câmera, kit de... Tem até uma concessionária aí que está fazendo um estudo para prevenir acidentes elétricos na casa do cliente deles, porque eles pagam uma indenização muito grande, uma seguradora, na verdade, que paga uma indenização muito grande por causa de queima de equipamentos. Então, eles estão adotando automação para poder prevenir esse tipo de ocorrência nas nossas casas. Portaria remota virtual de condomínios, também é alguma coisa que está aumentando muito aqui na região. E aí eu não vou dizer que nós que trabalhamos com automação, nós vamos trabalhar na portaria remota. Não é isso, mas é que os prédios que estão implantando portaria remota ou virtual, a gente tem percebido que os condôminos estão muito mais acessíveis para as novidades na área de tecnologia. Então, como eles já abriram a possibilidade de ter uma portaria remota, que já é uma mudança significativa no condomínio, vários deles estão entrando com a necessidade adicional, com necessidades adicionais ligadas à automação, para melhorar o desempenho como um todo do condomínio. Ou seja, eu já baixei o custo da portaria, né, já baixei o custo do funcionário, mas agora eu acredito que a automação possa desempenhar uma série de novas atividades, já que eu não tenho mais funcionários sobrando, então eu vou usar cada vez mais automação. Então a gente vai no vácuo das portarias virtuais oferecendo mais novidades. Utilização eficiente de iluminação e climatização naturais. Nós temos vários colegas que estão se especializando em projetos focados em edifícios como hotéis, igrejas, clínicas, escolas, né? Todos esses tipos de ambientes precisam ter eficiência. E a automação está conseguindo resolver uma série de problemas, principalmente salas que ficam ligadas fora do horário, ligadas, que eu digo, luz, ar-condicionado, né? E quando não tem ninguém dentro delas e ninguém lembra de desligar também. Então, isso em escolas, por exemplo, e clínicas e hotéis tem feito um bom resultado, tem dado um bom resultado. Operação conjunta, oferta conjunta com operadoras de seguros residenciais. Como eu disse, as operadoras de seguro, elas querem que reduzam-se os riscos, né? E a automação tem uma série de sensores de vazamento, de gás, de fumaça, de vazamento de água. Tudo isso pode ser adotado de forma a baratear o seguro, a apólice do seguro, mas aumentar a segurança da casa através do uso desses equipamentos. Os selos de sustentabilidade estão muito em voga, né? Então, alguns projetistas de automação estão fazendo parceria com projetistas dessa parte de sustentabilidade e implantando automação para garantir que os empreendimentos recebam o selo de sustentabilidade. Então, essa também é uma especialidade. A automação, se vocês olharem esses selos que a gente mencionou e outros, todos os selos podem ser mais facilmente atingidos, né? Quer dizer, a pontuação pode ser melhorada quando se utiliza a automação, porque é a automação que vai garantir uma eficiência energética adicional, além da sustentabilidade, né? Implantação de controles de acesso biométricos, agora a gente já fala muito de biometria facial, né? Já é a nova tendência agora. Então, você pode usar isso não só para controle de acesso na questão da segurança, mas principalmente mas também para outros usos dentro de um condomínio, como eu estava falando, alguns ambientes são de uso restrito, né, como piscina aquecida, sauna, academia de ginástica. Você precisa controlar se as pessoas que entraram lá, elas são autorizadas, e se não são autorizadas, se elas têm que pagar pelo serviço, têm que ser bilhetadas. Então, você pode usar esse tipo de sistemas hoje. Bom, pessoal, aqui eu listei rapidamente
4 mais 7, 11 novas modalidades de negócio que estão começando a surgir. Algumas já estão bastante consolidadas e outras ainda estão no início. Mas é mais para a gente dar uma arejada, como eu disse, e colocar para vocês essas possibilidades para a gente discutir juntos. Tá? Para completar a nossa apresentação, agora eu vou chamar aqui a Valéria, que ela vai falar agora um pouco de como desenvolver o seu negócio e, de certa forma, como vocês são aqui da área, ela vai poder dar algumas dicas mais práticas aí também, né, Valéria? Tá? Eu fico aqui, depois a gente volta para responder.